Será que a coragem abandonou as casas nobres? Eu me recuso a acreditar nisso. Será que não restaram mais cavaleiros? Você já percebeu que em Game of Thrones, as boas intenções muitas vezes acabam em catástrofe? Daenerys começou com o desejo de libertar os oprimidos e restaurar a justiça. Eu quero quebrar a roda. E no final, queimou Porto Real. Jon Snow queria unir as pessoas diante de uma ameaça comum. Se não vencermos, isso ocorrerá com todos no mundo. Ninguém precisou dele e foi banido para além da muralha. Nosso novo rei decidiu te enviar para a Patrulha da Noite. Varys pensava no longo prazo pelo bem do reino. A quem você realmente serve? Ao reino. E no final, percebi que apostei no líder errado. Afinal, existe ainda Jon Snow. Tyrion tentou ser a voz da razão para a Mãe dos Dragões, mas acabou se tornando uma testemunha impotente da catástrofe. E claro, Ned Stark. Só queria agir com honra e consciência. Não vou manchar as últimas horas de Robert com sangue em sua casa. Com isso, ele deu início à Guerra dos Cinco Reis. Cada um deles queria o melhor e, no final das contas, pagou por isso. No mundo de Game of Thrones, o idealismo e a falta de visão política quase sempre são punidos. Mas com Duncan, o Alto, de O Cavaleiro dos Sete Reinos, a situação é diferente. Ele também age de acordo com seus princípios morais, segue os ideais da cavalaria e se apega à sua honra. Você atacou o sangue do dragão e faria diferente, senhor. Mas, ao contrário dos outros personagens, o destino não o quebra, mas sim o fortalece e o eleva. Diga a ele. Estou reunindo acusações. Sim. Jorge Martin lhe dá o raro privilégio de ser honesto e não ser destruído por isso. Dunk não é um estrategista genial. Não é um jogador que move as peças. Não é um político visionário e nem um herói de uma antiga profecia. Mas mesmo assim, gostamos dele. A espada dele se encaixa na minha mão. Já chega de violência, senhor? Hoje vamos falar sobre o que torna Duncan único em comparação com outros personagens de Game of Thrones e qual ideia George Martin tentou nos transmitir. O universo de As Crônicas de Gelo e Fogo costuma punir os idealistas. Mas com Duncan, o Alto, essa regra parece falhar. Desde o início, a história parece favorecer Duncan. Ele encontra um garoto comum que pede para ser seu escudeiro. E esse garoto acaba sendo um príncipe Targaryen. Em Ashford, ele consegue conquistar a simpatia de Lyanel Baratheon. Ao se envolver em uma briga com o príncipe Aer Targaryen, ele milagrosamente não é executado ali mesmo. E não para por aí. No Duelo dos Sete, apesar da ideia ser duvidosa, as pessoas certas acabam se juntando a ele. Além disso, no momento decisivo, o próprio Baelor Targaryen fica do seu lado. Durante a luta, ele recebe ferimentos, cada um dos quais poderia facilmente ter sido fatal. Mas apesar disso, ele vence o julgamento por combate. Qualquer outro herói de As Crônicas de Gelo e Fogo em uma história parecida já estaria debaixo da terra há muito tempo. Mas não Dunk. É evidente que George Martin tem um carinho especial por esse personagem. E para entender o porquê e o que ele queria nos transmitir, o melhor é comparar Dunk com outros personagens de Game of Thrones, cujo destino também está ligado ao conceito de cavalaria. E devemos começar com Jaime Lannister. À primeira vista, Sir Jaime Lannister é o completo oposto de Duncan. Lannister é o herdeiro de uma das casas mais ricas, cercado de glória desde a infância, tornou-se cavaleiro aos 15 anos e imediatamente entrou para a guarda real. Armadura elegante, sem um único arranhão. Dunk é apenas um vagabundo sem linhagem, que provavelmente se fez cavaleiro sozinho, lutando por décadas para conseguir um lugar na corte. É fácil para você falar. Você tem um nome, uma herança. Quais são as minhas chances? Ainda assim, há uma sucessão espiritual oculta entre eles. Desde a infância, Jaime era obcecado pelo sonho de cavalaria. Tocar o sonho que você acalentou por toda a vida e descobrir que o sonho é ainda mais real do que a própria vida. Acreditava em honra e dever, sonhava com a glória da cavalaria e cresceu ouvindo lendas de grandes cavaleiros. Provavelmente, inclusive, sobre pessoas como Sir Duncan, o Alto. Na série, há uma cena em que Joffrey
folheando um livro, repara que o lendário Sir Duncan, o Alto, tem nada menos que 4 páginas de grandes feitos registradas nos anais. Sir Duncan, o Alto. 4 páginas para Sir Duncan. Fazendo uma piada com Jaime, que até agora tem apenas uma mísera metade de página. Sir Jaime Lannister, alguém esqueceu de registrar seus feitos. Dunk acabou se tornando o Lorde Comandante da Guarda Real, e sua imagem certamente virou uma lenda, passada para as gerações seguintes de guardas. Cavaleiros como Sir Boristan Selmy viveram numa época em que Duncan, o Alto, já era visto como o maior exemplo de honra cavaleiresca. Sua compreensão do dever foi claramente formada por essa tradição. Também se sabe que o jovem Barristan Selmy conseguiu até mesmo derrotar o já envelhecido Duncan, o Alto, em um torneio. E Barristan Selmy, por sua vez, era o ídolo do jovem Jaime Lannister. Barristan Selmy, ele era um artista que pintava apenas com vermelho. Forma-se uma espécie de cadeia, Dunk, Barristan, Jaime, através da qual esses ideais de cavalaria eram transmitidos. Para Jaime, que está passando por uma crise de honra, Duncan, o Alto, é um padrão a ser seguido. O caminho de vida de Jaime é, em muitos pontos, oposto ao de Duncan. Lannister, de um jovem idealista que sonhava com feitos heróicos, transformou-se em um regicida, um cínico que perdeu a fé na cavalaria. Mas você não é um cavaleiro. Você traiu todos os votos que fez. São tantos. Até a língua se cansa. Defender, obedecer ao rei, obedecer ao pai, proteger os fracos e inocentes. Mas e se seu pai despreza o rei? E se o rei mata inocentes? Não importa o que faça, vai acabar quebrando uma delas. Enquanto isso, Duncan, que começou como um plebeu ingênuo, sempre tentou seguir o juramento de cavaleiro e por isso conquistou verdadeira fama. Por isso, a história de Jaime é, de certa forma, um retorno à honra perdida, e o espírito de Dunk parece guiá-lo nesse caminho. Duncan é um cavaleiro sem títulos, mas com honra. Jaime é um cavaleiro com títulos, mas manchado pela desonra. Depois de perder a mão, Jaime começa a ver a si mesmo e seu lugar no mundo de outra forma. Ao perder o principal, sua habilidade, ele gradualmente repensa quem quer ser. Por exemplo, ele volta para salvar Brienne. Fique atrás de mim. E mais tarde, ele lhe entrega uma espada e a envia em busca de Sansa, confiando a ela cumprir o juramento que ele mesmo fez um dia. Ele é seu. Não, eu não posso. Ela foi forjada da espada de Ned Stark. Você jurou devolver as garotas para a mãe delas. As garotas. Essa mudança interna do Jaime se conecta com o espírito de Dunk, que sempre ajudava os fracos, simplesmente porque era isso que um cavaleiro deveria fazer. Pode-se dizer que o Jaime Lannister mais velho é, em muitos aspectos, herdeiro espiritual de Dunk, mesmo sem laço de sangue. Você praticava nos pobres, sem parentes que pudessem reclamar. O que os une é a decepção com monarcas injustos. Jaime teve que matar o Rei Louco para salvar a cidade, e no final, ele não se entregou totalmente ao cinismo, apesar de frequentemente declarar isso publicamente. E quantos deles você salvou? Toda a população da capital. Jaime, no final, busca se tornar uma pessoa melhor, preencher as páginas do livro branco com feitos dignos. Na verdade, ele tenta alcançar aquele mesmo Duncan, o Alto. É dever do Lorde Comandante preencher essas páginas. Ainda há espaço na minha. Aliás, se Jaime e Duncan são unidos por um parentesco espiritual, com Brienne de Tarth, tudo fica muito mais interessante. Entre os fãs de A Canção de Gelo e Fogo, já era popular há muito tempo a teoria de que Brienne de Tarth é descendente de Duncan, o Alto. E há muitas pistas sobre isso. Em primeiro lugar, Brienne é excepcionalmente alta e forte, e além disso, é bondosa. Isso nos faz pensar em traços hereditários. Nos livros de George Martin, Brienne acha na armaria do castelo do pai um antigo escudo com brasão, uma estrela cadente e uma árvore. Esse era o mesmo brasão usado por Sir Duncan, o Alto. Ele o escolheu antes do torneio em Ashford, em memória da estrela cadente que viu enquanto dormia debaixo daquele mesmo olmo. Esse olmo serve perfeitamente, e uma estrela cadente acima dele. Brienne não sabe a origem do escudo, mas ela gosta dele. E ela o pega para si. Para os leitores, isso foi um sinal claro. Brienne Tarth leva o escudo com o emblema de Dunk propositalmente.
Semelhanças de personalidade também sugerem ligação. Brienne também é pura de coração, assim como Dunk. Ela também é desajeitada na corte e desprezada pelos aristocratas por falta de sofisticação. Você fez uma reverência? Desculpe, Sua Majestade. Eu não sou muito boa em reverências. Mas também representa o verdadeiro espírito da cavalaria. Protege os fracos, cumpre sua palavra, é dedicada ao dever. É como se o arquétipo de Duncan, o Alto, tivesse ganhado vida. Peço a honra de servir em sua guarda real. George Martin ainda não confirmou publicamente o parentesco entre Dunk e Brienne, mas já deixou algumas dicas claras. Sabe-se com certeza que ele disse que em A Canção de Gelo e Fogo existem descendentes diretos de Duncan, o Alto, mas ele não especificou quem exatamente. Em um dos encontros com leitores, uma fã perguntou a Martin se algum dia saberíamos exatamente como Brienne está ligada a Dunk. Martin não negou e respondeu de forma evasiva que tudo será revelado com o tempo. Muito provavelmente, Duncan teve pelo menos um filho, possivelmente ilegítimo, através do qual sua linhagem pode ter chegado à casa Tarth. Há uma teoria de que ele virou parente dos Tarth por casamento ou serviço. De qualquer forma, a hipótese parece bastante convincente. Aliás, se lembrarmos novamente de Jaime Lannister e sua relação íntima com Brienne na série, tudo isso ganha um significado quase simbólico. Jaime, que perdeu a fé na cavalaria, se aproxima de uma mulher cujo sangue de Dunk corre em suas veias, como se o ideal do qual ele um dia se afastou retornasse a ele através dela. Se Jaime e Brienne vêm de casas nobres, para uma comparação justa, seria bom escolher alguém que também tenha subido do fundo do poço. E talvez não haja exemplo melhor do que Bronn da Água Negra. Dunk e Bronn tiveram começos parecidos. Ambos são plebeus, sem nome, brasão ou protetores. Ambos sobem na vida apenas com a espada, mas depois seus caminhos se separam radicalmente. Se Dunk é um exemplo de cavaleiro honesto, Bronn se orgulha de não ter honra, apenas uma espada, e por ouro está pronto para proteger qualquer um. Quer que eu continue protegendo você? Pague mais. Quanto? O dobro? O dobro? Agora eu sou um cavaleiro. Dunk defende a marionetista Tancelê, arriscando a própria vida pela justiça. Bronn, por outro lado, se recusa a defender Tyrion em um julgamento por combate, porque o adversário é forte demais e a recompensa não compensa o risco. Se quiser que eu mate a montanha, o castelo tem que ser grande. Atualmente estou sem castelo. Dunk e Bronn representam dois arquétipos: o cavaleiro idealista e o cavaleiro aventureiro. É irônico que ambos os personagens acabem sendo recompensados. Dunk recebe o amor do povo simples e o respeito dos nobres cavaleiros, enquanto Bronn ganha um título e um castelo. Sir Bronn das Águas Negras, Lorde de Jardim de Cima, Lorde Supremo da Campina e Mestre da Moeda. Bronn, embora tenha se tornado cavaleiro, é o completo oposto de Dunk. Não tem ideais elevados, nem lealdade a ninguém além de si mesmo. Mesmo tendo recebido um brasão e um lugar na corte, Bronn continua sendo o mesmo mercenário sem princípios. Mas se Bronn das Águas Negras não acredita na cavalaria e a considera uma invenção falsa, há também aqueles que a odeiam abertamente. Por exemplo, o cão, Sandor Clegane. Sandor Clegane, assim como Dunk, é um guerreiro que conheceu a crueldade da vida desde pequeno. Nenhum dos dois é filho de lordes poderosos. Sandor, embora seja de uma família nobre, não tem uma origem elevada. O avô dele só cuidava dos cães dos Lannister. Ambos são grandes, fortes e marcados por traumas profundos do passado. Porém, a visão de mundo deles é totalmente oposta. Se Sir Duncan, o Alto, afirma que só um cavaleiro andante é realmente cavaleiro. Um cavaleiro andante é um verdadeiro cavaleiro. Então, Sandor afirma diretamente que cavaleiros de verdade não existem. Não há cavaleiros de verdade. E também não existem deuses. Se você não consegue se proteger sozinho, morra e saia do caminho daqueles que conseguem. Este mundo é governado por mãos fortes e aço afiado. Não acredite nisso. Quem te disser o contrário? Aos olhos de Sandor, todos os cavaleiros são apenas assassinos. Stannis é um assassino. Os Lannister são assassinos. Seu pai era um assassino.
Seu irmão é um assassino. Seus filhos se tornarão assassinos. Este mundo foi feito por assassinos. O irmão dele, o Cavaleiro Gregor, acabou sendo um sádico e um monstro, queimou o rosto dele e os outros cavaleiros encobriram esse caso. Desde então, Sandor carrega o odiado apelido de Cão e, por princípio, não aceita ser armado cavaleiro, embora sirva como guarda do príncipe Joffrey. Eu lhe devo, Sor. Eu não sou Sor. Eu não sou cavaleiro. Mas no fundo, Sandor guarda uma espécie de honra. Ele sente compaixão por Sansa, a protege da multidão e da violência de Joffrey, e mais tarde cuida de Arya. Eu deveria ter ido até você e agradecido por me salvar. Um cão não precisa de coragem para caçar ratos. Dunk também tem dúvidas internas, e frequentemente questiona se é digno de ser cavaleiro, ou se é burro e simples demais para uma missão tão elevada. Mas toda vez ele confirma seu título com ações, lembra das palavras de Sir Arlan e vai lutar pela verdade, mesmo que isso não traga nada de bom. Pode-se dizer que Sandor Clegane é um verdadeiro cavaleiro que nunca foi sagrado. Ele não acredita no ideal, mas age como se ele realmente existisse. Através deles, Martin mostra dois lados de um mesmo arquétipo: o cavaleiro idealista, que realmente acredita no código e na honra, e o cavaleiro que se decepcionou com esses ideais. O que George Martin quis transmitir com esse personagem? E por que, em sua história, ele faz uma exceção à regra geral de seu próprio mundo, onde as boas intenções geralmente acabam em tragédia? Ele não deu uma resposta direta, mas, na minha opinião, o motivo é simples. Formalmente não é o mesmo mundo, mas, na essência, é uma história diferente com um conceito e uma ideia distintos. Se Game of Thrones gira em torno da ideia de poder, seu fascínio, preço e consequências inevitáveis, então o Cavaleiro dos Sete Reinos explora um tema completamente diferente. Formalmente, é uma história sobre a verdadeira cavalaria, mas na essência é uma reflexão de Martin sobre a justiça. Será que ela pode realmente existir em um mundo tão impiedoso, onde geralmente quem está no topo são os imorais e cínicos? Dunk é um órfão dos becos imundos, que só tenta ser honesto e justo. É isso que o torna cativante. Ele é um cara simples do povo, como se fosse um de nós. Ainda assim, ele se torna a personificação da moral e da honra durante o reinado do jovem rei Aegon V, e no enredo, sua presença literalmente muda a história. Graças a ele, Egg, ao se tornar rei, implementa uma série de reformas justas voltadas para o povo comum, lembrando de onde tudo começou e quem realmente sustenta o reino em seus ombros. Ou seja, as mudanças reais surgiram do povo, de uma pessoa comum, e chegaram ao topo do poder. Esse é o principal argumento de Martin. A verdadeira nobreza e justiça não nasce lá em cima, onde é apenas declarada, mas vem de baixo. Se vocês quiserem que eu continue analisando o Cavaleiro dos Sete Reinos, me deem um sinal qualquer um. Curtam, comentem ou simplesmente escrevam que querem a continuação. Além disso, se você está aqui pela primeira vez, precisa assistir à primeira parte da análise dessa série, onde comparo o mundo de Martin com a Idade Média real. No canal já há análises detalhadas dos principais personagens de Game of Thrones. Você não vai conseguir assistir todos de uma vez, porque são dezenas de vídeos, mas se você se inscrever, com certeza não vai perder nada. Assim, poderá voltar a eles quando quiser.